Ok, vamos ao Salmo de número 73. Este é o livro de número 3 de los Salmos. Uma vez que, originalmente, estes livros estavam divididos ou subdivididos em 5 livros, o que agora nós temos em um solo livro, o livro de los Salmos. Antes ele estava subdividido em 5 livros. E este é o livro de número 3. Provavelmente você encontre isso em sua Bíblia. Há esta divisão? Livro 3. Há? Ok. É assim. Eu digo que a Bíblia não tem solamente 66 livros, a Bíblia tem 70 livros, né? Claro, porque se restamos um e somamos 5, então o que temos são 70 livros. Pero estes salmos estão agrupados em um solo. Debaixo de lo que é livro 3, provavelmente você vai encontrar um título, verdade? Um título. Quase sempre os títulos de los salmos, eles são inspirados, ou seja, eles fazem parte do texto original. Isso não passa com a maioria dos livros. Na maioria dos livros da Bíblia, os títulos que você encontra, lo puso aí sociedades bíblicas. E o título que você tem aí também não hace, em este caso, parte de lo que foi este salmo em seu formato original. Pero muitas vezes os títulos de los salmos sim fazem parte. Pero você tem sim, debaixo de lo que é o título, em minha Bíblia diz o destino de los malos, tem aí? Sim? Aí tem um nome, e diz Salmo de Asaf. E esta frase, Salmo de Asaf, é em verdade o título de este salmo, que nos está revelando su autor. Então, este Salmo 73, ele não foi escrito por Davi. De hecho, Davi foi o escritor de la maioria de los 150 salmos que nós temos na Bíblia. Pero Davi não foi o autor de todos os salmos, incluindo este salmo, o Salmo 73. De hecho, o Salmo 50, os Salmos 73 hasta o Salmo 83 são de autoria de Asaf. Asaf compuso então 12 salmos. Uau, isso é precioso. Assim que as palavras que vamos a ler agora é de um verdadeiro salmista. Algumas vezes nós escuchamos a gente autonombrar-se ou denominar-se, verdade, de determinados ministérios que eu me pergunto, como habrá sido, não? Eu escuto muito falar salmista, já escutou? O ministério de salmista, e eu quisera saber que salmo escreveram. Porque os salmistas foram aqueles que inspiradamente, Davi dijo, el Senhor puso sus palavras em minha boca. Uau! Isso habla de uma inspiração divina, mas Asaf sim era um verdadeiro salmista com inspiração divina e ha escrito 12 salmos, entre eles o que nós encontramos aqui no Salmo 73. Pastor, quando vou começar a predicar? Já comecei. Assim que já estamos na presença do Senhor, amém? Graças a Deus. Ao parecer, o nome Asaf era muito comum em los dias do Antigo Testamento. Uma vez que nós encontramos ao menos 4 homens no Antigo Testamento que receberam o nome de Asaf. Por exemplo, nós encontramos a uno
em los días de Neemías, quando Neemías está delante del rei Artajerjes, e então, havendo tenido o favor del rei, ele le pide ao rei que enviara cartas ao guardador del bosque, e que em la carta o rei pudiera darle a Neemías madeira para lo que era la restauração del templo, de los muros de la ciudad de Jerusalém. E aí Neemías é abusado, porque ele disse: e para minha casa, Senhor, rei, eu quero madeira para reconstruir o templo, eu quero madeira para a cidade, mas, por favor, para minha casa também. Eu creio que não está mal, verdade? Eu creio que não está mal buscar a Deus por el templo, contar com o favor de Deus para a cidade, mas sabemos que há tanta bendição, há tanta madeira no bosque, que também dá para a casa. E o homem que estava na responsabilidade de cuidar do bosque também se chamava Asaf. Então, nós podemos ver como este nome era bastante comum, pero há que dá significância ao significado. Há que dá sentido ao nome. De hecho, o nome Asaf quer dizer aquele que junta, aquele que reúne. Há uma outra possibilidade de tradução que é a quem Deus acumula, junta, acumula. Entendem isso? No sentido de aquele a quem Deus colma, aquele a quem Deus prospera. E é muito importante o significado deste nome dentro do contexto que nós queremos ministrar com base no Salmo de número 73. Este Asaf, ao qual nos referimos hoje dia, ele é um dos músicos em los dias de Davi. Mas que isso, Asaf é, junto a Emã e Redutum, um dos 3 músicos principais que tinha Davi, en el famosíssimo tabernáculo de Davi, que quedava em la cima del Monte Sião. Assim que Asaf não estava ministrando no tabernáculo de Moisés, porque eles funcionavam paralelamente em esse tempo, considerando ao leite que el arca, esta estava com Davi no tabernáculo de Davi. E Asaf é um de seus músicos principais. Então, contextualizemos. Quantos conheceram a Elvis Presley? Planeta Terra, ligando de Marte, verdade? Imagine se alguém ser selecionado para o coro de canto de Elvis Presley. Quantos conheceram a Michael Jackson? Planeta Terra. Imagine ser selecionado para o corpo de dança, de baile de Michael Jackson. Muito mais que isso. Muito mais que isso. Era a seleção para ser parte de este ministério. Para que vocês tenham uma ideia, de todos os homens de Israel, 250 foram selecionados para tocar com instrumentos em la casa de Deus. 4.000 vozes, pero 250 selecionados para serem os instrumentistas que
diurnamente, diariamente, se turnariam para estar delante do Senhor, ministrando em la presença do Senhor. E de los 250, os 3 mais nobres. Eu me pongo a pensar, que não tocava, como não tocava os símbolos, verdade? Como não tocaria el arpa, este Asaf, este Emã, este Redutum? Eu creio que tocava a guitarra assim, hacia a nota da guitarra. E Diego está mirando. Será um dia ligarei a este? E Diego, me vou esforçar, pastor. Não vê? Ele é aquela música que tocava assim com a guitarra, não vê? Impressionante. Pero, mais que a técnica, porque havia uma excelência em esse serviço, em esta ministração, pero mais que a técnica, enmarcavam estes homens para mim lo que disse, por exemplo, o segundo livro de las Crônicas, en el capítulo 29 e el versículo de número 30, segundo livro de las Crônicas 29, versículo 30. Hicimos um salto, atenção, de los dias de Davi, agora é uma menção de parte do rei Ezequias. Uns 300 anos depois, escute as palavras de Ezequias. Ezequias, ele trajo uma grande reforma, um grande avivamento espiritual, verdade? Em Israel, houve em los dias de Ezequias. E o modelo del culto que Ezequias restabeleceu no templo, porque todo havia parado, foi o modelo del culto del tabernáculo de Davi, com a ordem que Davi havia estabelecido. Agora escute as palavras de Ezequias. Então o rei Ezequias e os principais dijeron a los levitas que alabaram a Jeová com as palavras, ou seja, com os salmos. ¿De quiénes? De Davi e de Asaf, vidente. E eles alabaram e adoraram. Há duas coisas aqui. A primeira é o título que lhe concede, que Ezequias lhe dá a este Asaf. Ele disse: quero que alabem com os salmos. É como que Ezequias for o pastor da igreja e dijera: aqui solo cantamos com letras de Davi e de Asaf. Aqui solo. Imagina-se o que Ezequias está, a que ponto, a que nível o rei Ezequias está ponendo a este Asaf. E ele disse: ele não é só músico. Asaf não foi só tocador, não foi só musicista. Asaf era vidente. Você sabe o que queria dizer o título vidente em esse tempo? Quando as escrituras fazem referência a Samuel, disse el vidente, Samuel el vidente. De hecho, esta é a designação mais antiga para profeta. Este Asaf, Emã, Redutum, quando passavam a ministrar, eles não passavam só a cantar, eles não passavam só a tocar instrumento, eles profetizavam com seus instrumentos. Sabe quando a nota da guitarra te entrega uma mensagem? Sabe quando os tambores da bateria te dizem algo? Isso é um linguagem no espírito, e eles davam mensagens proféticos. Mientras eles estavam adorando no santuário. No santuário. Uau! Agora, esse Asaf, como eu disse, ele compuso estes 12 salmos, verdade? 12 salmos. Um deles, por exemplo, o Salmo 50, parte dele 73 ao 83. O Salmo 50, por exemplo, no verso 13,
Escute quanta revelação tem este Asaf. Escute. Em la boca de Asaf, Deus habla. Inclusive, Asaf lo escreve em primeira persona, como se Deus estivesse falando, mesmo por sua boca. Ele disse: he de comer carne de touros. Eu não sei se você está logrando entender isso. Deus está falando em sua boca: he de comer carne de touros ou de beber sangue de machos cabríos. Agora mira ele vidente, ele que está vendo um culto que já transicionou del sacrifício de machos cabríos a, escute, sacrifica a Deus alabança e paga tus votos ao Altíssimo. Entende isso? Só podia ser músico de Davi, verdade? E com essas palavras só podia tocar no tabernáculo de Davi, dizendo: comerei os carne de machos cabríos, de aves. Sacrifica a Deus alabança. Sacrifício de alabança. Agora, por que é que Davi le pone, ou por que califica Asaf? Mira, vamos comigo, eu necessito poner esta base para que você entenda o mensagem, ok? Porque senão você não alcança a grandeza de lo que são suas palavras no Salmo 73. Por que Asaf, aquele a quem Deus acumula, ele califica para ministrar no tabernáculo de Davi? Primeiro, porque era homem de Deus, porque era vidente, porque era profeta, porque era músico. Bueno, todas essas etapas vencidas, escute, há algo mais. Quando nós hacemos um repasso da seleção que hace Davi, como Davi estabelece estes homens aí, em seu tabernáculo, delante da arca del pacto, para alabar, para adorar a Deus, ele necessita respeitar uma condição que foi pré-estabelecida desde os dias de Moisés. Isso porque Davi aprendeu a lição. Que lição? Que lição? Quando Davi estava levando o arca, se acorda? A Monte de Sião, a Jerusalém, Davi havia construído um carro novo, puso o arca adentro, e Davi está feliz, celebrando, e ao meio do caminho, os cavalos, as ruedas tropeçam, o arca no carro novo se sacude, e o arca tumba hacia atrás, e então põe a mão no arca e é fulminado? Fulminado, graças. Porque ao poner a mão, bueno, está todo equivocado aqui, está saindo de equívocos do que está sendo Davi. Primeiro porque Deus jamais mandou levar o arca em um carro novo. Isso de levar o arca em carro novo, Davi não aprendeu das Escrituras, ele aprendeu dos filisteus. Foram os filisteus que devolveram o arca, se acorda? Em um carro novo. Então Davi copia o modelo dos filisteus e quer aplicar, e não vai dar isso. Pero há outro erro. Porque quem está cerca da arca, dentro do carro, onde está a arca, é Usa. E o detalhe é que Usa é da tribo de Merari. Você se vai acordar que os filhos de Levi foram os elegidos por Deus para cuidar de todo o referente ao santuário de Deus. Pero cada hijo de Levi, Merari, Coate
e Gerson, eles tinham uma função específica em isso. Assim que os descendentes de Coat, por exemplo, eles estavam encarregados de levar os utensílios sagrados. E eles deveriam ser levando em umas varilhas que eram passadas por argolhas no arca. E então, assim, em seu ombro, os filhos de Coat levavam em arca. Os filhos de Gerson, eles estavam responsáveis de todo o santuário. Todas as cortinas estavam bajo sua... Uau, era o santuário mesmo, entendem isso? Todas suas cortinas, camada tras camada, de lugar santo e lugar santíssimo, as que tapavam tudo isso. Quienes estavam encarregados eram os filhos de Gerson e os filhos de Merari. Eles estavam responsáveis de levar os bastones, os postes, as madeiras, mas não necessariamente levar o que era a arca. E Usa não era da tribo de Coat, mas Usa era da tribo de Merari. E Davi, então, havia posto a Usa, que era da tribo de Merari, em uma função que não lhe correspondia. Então, quando isso passa, Davi se rasca a cabeça e diz, por quê? Então, ele é obrigado a consultar os sacerdotes, os escribas, os que conhecem a palavra, para que lhe explique. Então, lhe dizem, Davi, é isso, mira, é que os filhos de Levi, eles cumprem funções distintas. Então, escute, de alguma forma, só estou aqui exemplificando para que você entenda, são os descendentes de Levi, de Merari, de Coat e de Gerson, os encarregados de todo, de uma forma general, de lo que é todo este santuário. E nós outros, então, encontraremos de que Asaf, ele é descendente de los hijos de Gerson. Ou seja, ele é de aqueles que está encarregado de todo o que é o santuário. Por isso, juntamente com Emã, Redutum, que são descendentes de los coatitas, juntamente com Asaf, que é descendente de Gerson, eles estão agora encarregados de lo que é a adoração en el tabernáculo de Davi. Uau! Com isso, nós outros estamos ponendo Asaf em uma família sacerdotal. Em outras palavras, desde o dia que Asaf nasceu, entendes isso? Asaf tem uma missão: cuidar do santuário. É muita coisa ou pouca coisa? É muita coisa. Repasso mental: quem é Asaf? Você que está em sua casa, repasso mental. Ele ministra no tabernáculo de Davi, músico principal, vidente, ele é profeta, ele é de família sacerdotal, encarregado do santuário. Com um homem tão consagrado como este, legaremos a nossas próprias conclusões. Não tem problema na vida. Um homem consagrado como este, de que a casa de Deus, o tabernáculo de Davi, el arca é su pan de cada dia. Que problema poderia ter na vida? Quando todo na vida de Asaf se resume en el santuário. Estamos de acordo? Sim ou não? Asaf diria mais ou menos. Escute as palavras de Asaf en el Salmo 73, porque o que nós outros temos aqui é mais que um salmo,
é uma confissão. Quantos querem escutar a confissão de um homem de Deus? Vamos a revelar, vamos exponer, pero não serei eu, é o mesmo Asaf quem expone sua vida. Escute o que disse Asaf. Salmo 73. Ciertamente es bueno Deus para com Israel, para com los limpios de coração. Enquanto a mim, subraye isso, casi se deslizaram mis pés. Calma, Asaf, não, por favor, não vas a hacer isso, Asaf. Não, Asaf, respira, por favor. Por favor, Asaf, háblanos de suas grandezas, habla de lo glorioso que era. Háblanos, Asaf, como era estar ao lado de Davi, como era tocar instrumentos na casa de Deus. Por favor, o que estás fazendo? O que estás fazendo, Asaf? Não siga, não siga. E ele sigue. De hecho, o que nós vamos encontrar aqui é uma confissão de este homem, del dia que seus pés quase se deslizaram. Escute as palavras: por pouco, resbalaram mis pés, mis passos. Sus pés quase deslizaram, quase resbalaram, sus passos, está dizendo Asaf. E ele nos revela todavia mais de este dia. ¿Por que me passou isso? Ele disse: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque não tiene congojas por su muerte. Eles nem pensam na muerte. La muerte nem... Não é definitivamente a preocupação de los impíos. Eles não se perturbam com estas ideias. Escute, su vigor está inteiro. Em outras palavras, Asaf está dizendo: Deus, quando toma o laboratório do impio, ou seja, Deus santo, seu triglicídio, seu colesterol, está tudo bem. E como é isso possível? Eles estão llenos de vigor, estão inteiros. Não passam trabalho como os outros mortais, nem são azotados como os demais homens. Portanto, a soberbia los corona, se cobrem de vestido de violência, los ojos les saltam de gordura, logran com creces los antojos del coração, lo que desejam tienen. E sabe o que mais fazem? Eles miram os crentes e se riem. Eles dizem: estes pobres que cada domingo estão dando seu tempo a Deus, se mofam, hablam com maldade e violência, hablam com altaneria, põem sua boca contra o céu e sua língua passeia a terra. Por isso Deus hará volver a seu povo aqui, e águas em abundância serão extraídas para eles. E dizem: como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo, é aqui estes impíos, sem ser turbados del mundo, alcançaram riquezas, verdadeiramente. Aqui para mim é o fundo del poço. O fundo del poço. O verso 13 para mim é quando Asaf come lodo. Aqui é quando toca profundo. Porque é o momento que um homem põe na balança sua própria fé. Ah, Deus. É quando o homem faz juízo de sua própria fé. E ele diz para si mesmo: de que me serve? Mira as palavras de Asaf: verdadeiramente em mano he limpiado meu coração e lavado minhas manos em você. Para que me he santificado?
desde o dia que nascido, está dizendo, em outras palavras, já, eu sabia qual era meu destino. O templo foi a única coisa que me he dedicado. Mira, hermano, por el contexto de las palavras de Asaf, parece que Asaf está passando por uma crise econômica. Parece que é um tempo de escassez, ou por lo menos em comparação com aqueles que não servem a Deus. Em um primeiro momento, Asaf faz sua própria avaliação, seu próprio juízo, em sua mente humana. Ele disse, não me ha servido de nada. Eu não estou falando de Aderley. Eu não estou falando de Luiz. Eu não estou falando de Marquito. Eu não estou falando de Leandro. Eu não estou falando de Isaías. Eu não estou falando de Carlos. Estou falando de Jonathan. Ou talvez esteja falando de todos nós. Ou talvez esteja falando de todos. Não sei. Pero eu não tenho como não identificar-me em algum momento de minha vida com o que está passando Asaf. Ele está vivenciando um tempo de crise, provavelmente econômica, financeira, que lhe afetou seu estado mental, emocional, e, por supuesto, isso terá um efeito em sua vida espiritual. Por supuesto, esse é o resultado de quando vivimos a vida de afuera hacia dentro. Senhor, sinceramente, se eu estou delante dele vidente, ele é Asaf. Asaf, e hasta seu nome é uma confrontação à sua realidade momentânea, a sua aparente realidade, porque ele é aquele a quem Deus acumula. Ele disse, como pode ser eu, ele Asaf, vidente, profeta, que passo todos os dias da minha vida em turnos de oração, buscando a Deus diurnamente, e que as coisas me estão saindo, entre comilhas, tão mal, e ao que não conhece o Senhor, as coisas lhe estão saindo tudo bem. Que está passando? Então, se eu estou parado, escute, se eu estou parado delante de Asaf, eu sei quem é ele. Quantos sabem quem é Asaf? O que ele diria a você? Eu lhe diria, como assim, Asaf? Sim ou não? Quantos não lhe diríamos, escutando ao nome de Deus, dizer sim ou não? Diga-me você. Diga-me algo, por favor. Diga, não, pastor, eu não lhe diria nada. Eu sou compreensivo, compassivo. Jamais ha passado de juízo por minha mente. Ou não diríamos, como assim, Asaf? Acaso não entras no santuário de Deus todos os dias? Acaso não tocas tua harpa? Acaso não tocas tua harpa, tu saltério, tu símbolo na casa de Deus? Como assim, Asaf? Explica-me a ver. Não és tu a família de los sacerdotes, descendentes de los levitas, de Gersón? Como assim, Asaf? Não estás tu encargado do santuário, das coisas de Deus? Como assim, Asaf? Asaf te contestaria mais ou menos isso. Então, Asaf continuaria seu quase testemunho. E ele diria, déjame contar-lhe del dia em que eu entrei no santuário. Porque é isso que Asaf disse no verso de número 17. Ele sigue sua narrativa traumática, dramática, de seu estado espiritual em um determinado momento de sua vida. E ele, no verso 17, ele disse, hasta que entrando no santuário de Deus. Hasta que entrando no santuário de Deus. Pero hasta isso. É difícil de compreendê-lo, porque você lhe teria que dizer, e acaso não entravas todos os dias?
Aí Asaf, para que você entenda isso aqui, você tem que estar familiarizado com Asaf e com suas terminologias e suas palavras. Vamos contextualizar, dá-me um momento, estou de caminho à palavra, todavia não estou terminando a introdução, calma. Escute o que ele disse no Salmo 50, por favor, em pantalla. El Salmo 50, los versos 7 ao verso de número 15, por quê? Asaf aqui vai estabelecer um paralelo. Eu disse que há dois cultos funcionando paralelo. Quais são? O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi. Lo que pasa es que no tabernáculo de Moisés siguen os ritos e os sacrifícios. Pero não é assim no tabernáculo de Davi. Solo no dia da inauguração se havia sacrificado cordeiros e depois já não se han vuelto a sacrificar. No tabernáculo de Moisés, o cordeiro se derrama na sangue. Me hago entender? A pena do tabernáculo de Moisés em este tempo é que tem de todo menos el arca. Porque el arca estava no tabernáculo de Davi. Aí não havia sacrifício de cordeiro, não se derrama la sangre. Pero escute o que disse Asaf. El Salmo 50, los versos 7, por favor. E vou ler rápido, del verso 7 ao verso de número 15, ok? Escute o que disse. Estamos aí? Sim? Está bem? Ok, Salmo 50, a partir do verso 7. Oye, pueblo mío, e hablarei. Escucha, e testificarei contra ti. Eu sou Deus, o Deus tuyo. Sigamos rápido, por favor. Não te repreenderei por tus sacrifícios. Eu estive meditando sobre isso e dizia, pero como assim? Ou seja, está desencontrado essas palavras, pero Deus está dizendo, não, meu problema não é isso. Meu problema não tenho problema com o sacrifício, não te repreenderei por tus sacrifícios, nem por tus holocaustos que estão continuamente delante de mim. Por que não entendo? Porque no livro do profeta Malaquias, Deus se queja de los sacrifícios. Ele diz, vocês me estão trazendo pão com mel. Vocês me estão trazendo cordeiro com pata rota. Você me haga entender. Pero aqui não há uma queja necessariamente sobre isso. Não. Do sacrifício que vocês me trazem diurnamente, não é esse o problema. Não, agora escute. Ele disse, sigue. Não tomarei de tu casa becerros, nem mate os cabrios de tus apriscos. Uau. Se tu não estás tendo problema com o becerro, com o macho cabrio, que traem diariamente, por que não vas a receber? Porque minha, diz. Porque minha é toda besta del bosque. E los milhares de animais em los collados, sigamos. Conosco a todas as aves de los montes e todo lo que se mueve em los campos. Salmo de Asaf. E todo lo que se mueve em los campos me pertenece, disse o Senhor. Se eu tivesse hambre, não te lo diria a ti. Porque mío es el mundo e su plenitud. Ustedes não me conhecem, está dizendo o Senhor. Ustedes não sabem a quem estão traindo sua oferta, seus sacrifícios. Ustedes me estão traindo, está bem, pero ustedes me estão traindo como se eu fosse um pobre necessitado. Não eu sou. Eu lhes quero dizer algo. Eu não estou pedindo limosna na esquina. Eu quero dizer algo. Se eu tivesse hambre, não pediria a ustedes. Por quê? Porque todo é mío. Eu sei de onde saco, eu sei como hago. Pero escute, sigamos. É de comer eu carne de touros? Agora você vai, siga. É de comer carne de touros ou de beber sangue de machos cabrios? Continuemos. Sacrifica a Deus alabança. E paga tus votos ao Altíssimo. O que Deus está falando por la boca de Asaf é: ok que tragam o becerro, ok que tragam as aves, ok que tragam a harina, mas não pode ser solamente o rito. Junto com o rito,
tem que estar presente na alabança. Ah, Senhor. Porque o que eu estou buscando, o que eu estou buscando é a ofrenda. Não é a ofrenda, é o culto. Escute. Então, agora você está listo para entender as palavras de Asaf. Quando ele disse: todo me foi um caos, hasta el dia que entrei no santuário. Asaf, pero tu não entravas todos os dias no santuário? Asaf te contestaria: eu entrava no templo. Mas este dia, eu entrei no santuário. Como sei que a linguagem é metafórico e não físico? Porque no culto onde serve Asaf, não tem divisão. Não tem pátio. É lugar santo, é lugar santíssimo, que é o santuário, não tem. Então, Asaf está utilizando um linguagem metafórico para dizer quantas vezes eu não agarrei me samponha. Quantas vezes eu não subi ali com mi acordeão, com mi símbolo, com mi com a cítara, quantas vezes eu não fui atalhar? Eu entrei no templo del rito, de algo que eu fazia desde que era ninho, de algo que eu fazia porque sabia que me correspondia. Eu sabia o que me tocava, era algo que estava na lista. Quando meu nome aparecia na lista, eu sabia, porque com o passo do tempo, as coisas extraordinárias, eles se vão volvendo ordinárias. As coisas santas passam a ser nada mais que um ritualismo. O que Asaf está dizendo é: Asaf, mas tu não estavas aí quando incendiam a menorá? Ele disse: esse foi o problema. Que eu veia quando a menorá incendia, mas não se incendia a lâmpada em meu coração. Esse foi meu problema, está dizendo Asaf. Meu problema é que eu não conservei meu coração encendido, assim como a lâmpada da menorá não se apagava. O problema é que chegou um momento que minhas manos tocavam, mas meu coração estava parado. Estes olhos veiam o culto do santuário. Estes olhos veiam o rito. Eu estava aí, mas não veiam os olhos de meu coração. É isso agora. Deixa-me explicar. Porque quando isso me passou, eu quitei meus olhos do Senhor e puse meus olhos em los homens. É no momento em que eu não entrava no santuário, só entrava no templo. Então passei a viver minha vida, não com base no Senhor, mas com base em los homens. Foi um momento que meus olhos se desenfocaram. Então eu les mirei, eu les vi. Entrou a soberbia, a codícia, o menosprecio, o dolor, a tristeza. E eu descia: para que estou aqui?
Os ojos se desprenderam do Senhor e foi o suficiente. Hasta que Asaf dijo: mas houve um dia que eu entrei no santuário. Eu fui mais allá do templo. Eu fui mais allá do rito. Eu fui mais allá da música que tocava. Eu fui mais allá do símbolo. Eu fui mais allá das samponhas do coro. Ai, um bom dia, deixa-me contar-lhes. Um dia eu pus meus pés no santuário. Um dia verdadeiramente eu entrei na presença de Deus. A pergunta é: quando? Salmo 50, verso 15. Quando Asaf entrasse no santuário, que te proporcionou isso? Que rompeu o muro? Que tumbou as portas? Que quitou a barreira? Escute, Asaf confessa aqui. O Senhor lhe disse a Asaf: invoca-me en el dia de la angústia. Te livrarei e tu me honrarás. Deus está dizendo a Asaf: escute, se tu me llegas a invocar, então o que vas a ter não é música, é honra. Me sentirei honrado com tu sacrifício. Mas que rompeu a barreira, que tumbou, que abriu a porta? O Senhor dijo: en el dia de la angústia. Ai, igreja, vamos. Terminei a introdução, vou predicar, pode? Amigo, Deus conhece as suas vasijas de barro. Ele sabe que há algo que se chama angústia, que enciende a palanca. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Porque você se pergunta: por que estou passando por tudo isso? E o Senhor te está dando a resposta: é que te quero mover de frequência. Te quero quitar da aparência, da vista de los ojos. Te quero levar mais allá de tus emoções e te quero trazer de volta ao mundo do Espírito. Por que estou permitindo tudo isso? Porque te estou reconduzindo do templo ao santuário. Por que estás passando o que estás passando? O Senhor te disse: porque te vou trazer de volta. Porque eu vou romper as barreiras de tu resistência. Porque eu vou vencer tu carne. Eu te vou superar em esse conflito. Vas a ser vencido por mim, Asaf. E será no dia de tua angústia. No dia da angústia, Asaf, escute. No dia da angústia, tus olhos não estarão na plata, tus olhos não estarão nas riquezas do mundo. No dia da angústia não te vai importar mais a glória do mundo, a riqueza de los hombres. No dia da angústia, só te importará a mim, Asaf. Sabe por que te estou quitando algumas coisas? Para que tenhas todo. Para que tenhas o que realmente é importante. Para que entres no que realmente é ouro. Eu em la noite decía: Deus, eu necessito entender um pouco mais profundo isso. Eu necessito que me leves um pouco mais adentro. Eu necessito ser conduzido como Asaf. Eu necessito que meus passos caminhem com Asaf adentro desse santuário. Eu necessito entender. Necessito que tu povo entenda. Ajuda-me, Senhor. Então, o Senhor me levou a Isaías capítulo de número 6.
Isaías capítulo de número 6. El profeta disse: en el año que murió el rey Usías, vi yo ao Senhor sentado sobre um trono alto, sublime. Suas faldas llenavam o templo. Por encima de ele havia serafines. Cada qual tinha 6 alas. Quantas? 6 alas. Com 2 eles cobriam seu rosto, seguramente para não ver a santidade do Senhor. Com 2 eles cobriam seus pés. Eles tapavam seus pés delante do Senhor. E com 2 eles volavam, tinha que sobrar 2 para volar, verdade? Com 2 eles tapam a cara, cobrem o rosto. Com 2 eles tapam os pés. Com 2 eles estão volando, e esses serafines estão proclamando a santidade do Senhor. E eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor de los ejércitos, toda a terra está llena de sua glória. Então Isaías, ele empieza a dizer: Uau, Senhor, pobre de mim, porque vou a perecer. E então Isaías faz uma confissão, ele diz: porque eu sou homem de lábios impuros, eu vivo em meio de um povo de lábios impuros. Foi então quando um dos serafins toma a tenaça, toca sua boca e disse: está sendo purificado tu pecado, tus lábios estão limpos. Eu dizia: ok, Senhor, e que? Então o Senhor me começou a dizer: ok, sabes hacer cuenta? Eu lhe dije mais ou menos, pero é fácil a suma. Ele me disse: suma 2 alas em la cara, suma 2 alas em los pés, suma 2 alas que vuelam. Quanto tem? 2 mais 2 mais 2. Eu disse: Senhor, tenho 6, e 6 é o número de quê? Eu dizia: Senhor, 6 é o número de homem. Então escute o que está passando. De hecho, esses 6 serafines são um reflejo de como se vê Isaías. E eles tapam sua cara para não ver a santidade de Deus. O Senhor está dizendo: Isaías, estás tão cerca, mas não podes ver. Você também vai entender. Tome todos os profetas, e eles empiezam seu ministério falando da experiência que tiveram com o Senhor, de como o Senhor se ha revelado, se ha manifestado. Então começou seu ministério profético. Mas Isaías só empieza seu ministério profético, ou só nos conta de seu encontro com o Senhor en el santuário, en el capítulo 6. ¿Por quê? Porque durante uma parte do ministério de Isaías, Isaías estava no templo, entre comillas, em la puerta, mas não entrou. Ele estava tão cerca, ele veia as coisas que passavam, mas ele não viu ao Senhor. Hasta que murió o rei Usías. E que tem que ver isso? O que passa, amigo, é que Usías é rei, mas não somente era rei, era tio de Isaías. O rei tio está reinando. Então passa algo com Usías, ¿se acuerda? Usías trata de fazer o que não lhe correspondia no santuário. Ele toma ele incenso, seu coração se havia ensoberbecido. E como ele toma ele incenso e faz algo que não lhe corresponde, o Senhor lhe põe uma lepra. E Usías muere leproso. Escute, isso lhe ha sacudido Isaías. Isaías começou a dizer: como é possível? Se meu tio estava reinando, estava tudo bem. O que é passado? Por que é morto? Por que é aparecido? O que é isso? Por que agora esse caos em minha família? Por que as coisas estão passando da forma como estão passando? Escute, no dia que morreu Usías, ele disse: eu vi ao Senhor. Em outras palavras, o Senhor me sacou de minha letargia espiritual. Assim,
O Senhor me ha sacado de minha acomodação, de minha comodidade. O Senhor me ha sacado de minha falta de ganas. Esse dia o Senhor me ha movido. Porque não há nada como uma angústia. Sabe para quê? Para que nossos olhos sejam abertos e destapados. Para que nós outros passemos a um outro nível, para que nós outros entendamos que não basta somente saber, é que ver. Daquele Senhor não está buscando com nós outros somente um rito. Deus está buscando uma manifestação do que Deus está buscando. É dar-se a conhecer. É uma revelação de quem Ele é. Eu lhe disse, ok, Senhor, me estás quase convencendo. Último exemplo, não te pido mais. Imagine-se nesta madrugada, falando com Deus essas coisas. Por quê? Porque, na verdade, eu nem pretendia predicar isso que estou predicando agora. Eu teria que concluir o que tinha que predicar sobre Esther. Pero o Senhor, por seu Espírito, me ha convencido. E eu sei que quando o Senhor faz isso, é porque Ele tem algo por fazer, algo especial na vida de alguém. Porque Ele está sendo misericordioso com alguém. Aleluia. É porque Ele quer revelar, porque Ele quer manifestar. Sarabá. Antes de que ponga o último exemplo para cerrar. O dia miércoles eu estava em uma reunião de grupo que hacemos todos os miércoles com os chicos do português, por Zoom. E então estava falando com o Adriano, doutor Adriano, médico formado aqui. Se você não sabe, Bolívia forma excelentes profissionais, excelentes médicos. Venha a Bolívia estudar medicina. E ele disse, pastor, te quero contar como eu vim ao Senhor. E eu estava listo para predicar outra coisa. E ele disse, eu quero contar como é conhecido o Senhor. E guardei-me bosqueira e disse, ok, Senhor, já sei que vamos por outro caminho. Está muito bem. E ele disse, sabe, eu conheci a minha esposa, toda a sua família ia à igreja, pero eu ia à igreja alguma vez, pero não me gostava, era todo aburrido, eu não entendia nada que descia aí. Não me gostava estar na igreja, para mim não fazia sentido. Ai, a mim me gostava a fiesta. Um homem de Deus, se você conhecer, Adriano, é uma bendição para a minha vida, não sabe como Deus tem usado esse irmão para bendecir-me. Ele disse, Adelei, eu não veia sentido, eu não queria estar na igreja, não me gostava, toda a sua família iba. Pero aí, houve um dia, isso há como 11, 12 anos atrás, do que ele contou. Ele disse, pero houve um dia que minha suegra se enfermou. E ele estava muito delicada do coração, estava muito mal. E chegou a um ponto que os médicos disseram, mira, a única forma de que ele esteja vivo, porque ele se enfermou tanto, estuvo em cama, não podia caminhar, não podia fazer nada, foi internado no hospital, os médicos disseram, mira, a única forma que ela pode estar viva é se estar conectada a aparatos, a equipos, fazendo seu coração latir, porque não pode mais. Não vai passar o dia, não vai sobreviver, ok, quanto custa manter-la com o coração latindo e respirando? Os médicos disseram 25 mil reais dia. Põe algo como 22 mil bolivianos diariamente. Para que estivesse em terapia intensiva. Em esse tempo ele não era médico, estava lejos de ser. A família não tinha absolutamente nada. Se miraram uns aos outros e disseram, que vamos fazer? Não há como. Não temos que fazer. Ele vai morrer. Tinham que firmar um documento, deixar um cheque firmado com o monte correspondente em la clínica por tantos dias para mantê-la aí conectada. Eles disseram, não temos, não há como. Então, um dia Adriano está em seu trabalho, le llama e ele diz, Adriano, nos acabam de chamar e tu suegra
Sua esposa disse: minha mamã ha muerto. Nos acabam de chamar e ela morreu. Ele disse: pero como é possível? Como assim ha muerto? A desconectaram, os apararam, está morta. Ele foi à clínica, onde ele estava. Quando ele chega à clínica, vê que há um movimento. Em la clínica, camina, ele pergunta por la senhora tal, nome tal. E eles disseram: momentito, já te hablamos, iam adentro, regressava. Disseram: momentito, já vai vir o doutor X. O doutor X nunca venia e nunca saía. E ele disse: mira, eu não sei o que está passando, não me dá nenhuma informação, estou aqui na clínica. E sua esposa contestou na casa e disse: ok, amor, tu quédate aí. Nós estamos aqui na casa com um grupo de oração, estamos orando. Estamos orando aqui na casa, terminamos de orar e eu vou à clínica. E então terminaram a oração e chegam à clínica. Então chamam a eles e dizem: nós não sabemos o que está passando, aqui está seu certificado de defunção. Há 30 minutos que ele estava morto, mas agora está viva. Seu certificado de defunção. Ele havia estado morto há 30 minutos, disseram todos os certificados. Mas havia um grupo de pessoas que estavam na casa orando. Ele disse: o que estavam sendo vocês ali? Ele disse: estávamos orando. E mientras você estava orando, ele estava morta. E 30 minutos depois, aqui está o certificado e ele está viva. E aí os médicos disseram: pero está viva, pero não cremos que vai viver mais que uns 2 meses. Talvez, pero já está bem, para que está morto? Vai viver 2 meses. Pero e se vai viver, talvez não camine, não vai ter vista, seu cérebro estava parado, não tinha funções cerebrais. Ele disse: há 12 anos que minha sogra está viva, caminhando, vindo. Então ele disse: este dia é entendido. Aquele Deus que predica na igreja é um Deus verdadeiro, real. Ele não é um conto de hadas, ele não é uma mentira. Mas escute, porque algo teve que passar para sacudir esta gente. Tiveram que ser levados a um momento de angústia, para que salieran de la del letargo, del adormecimento, de la comodidade, para que seus olhos foram abertos e eles buscaram ao Senhor, e eles só assim podiam ver ao Senhor. Então, eu liguei aqui o último texto, 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12, por favor. Começando no verso 1, aqui vou concluir. Pero creio que não estão aburridos, verdade? Sim? Ou querem que pare? Ok, graças a Deus. Vou quedar com a maioria. Estou terminando. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Escute essas palavras de Pablo. Pablo está descrevendo o dia que ele foi levado ao terceiro cielo, a la mesma presença de Deus, entendem isso? Em outras palavras, é o dia que seus olhos são abertos e ele viu uma revelação impressionante. Mas escute em que contexto, como se ha dado. Palavras de Pablo, ele disse: certamente não me convém gloriar-me, pero vendré a las visiones e a las revelações del Senhor. Porque, meu amigo, escute, o Senhor não quer que solamente você lhe reconozca. Ele não quer que você solamente sepa de Ele. Ele quer que tu o conozcas. Reconocer es lo que os impíos harão quando o Senhor venga em sua glória. Toda língua confessará, toda rodilha se doblará e todos terão que reconhecer. Saber sobre Deus é ter informação, teologia, saber versículo, haver escutado muitas prédicas, mas conhecer a revelação, amigo. Mas conhecer a Deus não se dá em la mente, se dá em la cardia del coração, como disse Pablo aos Efésios capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Pero escute, conosco um homem, versículo 2, em Cristo, que há 14 anos sem el corpo, não lo sei, se fora del corpo, não lo sei, Deus lo sabe, foi arrebatado hasta el tercer cielo. Este homem é ele mesmo, que ele está ponendo em terceira persona para não humilhar.
Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que foi arrebatado ao paraíso, donde oyó palavras inefables que não lhes é dado ao homem expressar. De tal homem me gloriarei, pero de mim mesmo em nada me gloriarei, senão em quê? Em mis debilidades. E que relação tem as debilidades com as revelações? Sin embargo, se quisiera gloriar-me, não seria insensato, porque diria a verdade, pero lo dejo para que nadie pense de mim mais lo que em mim vê o oye de mim, para que a grandeza de las revelações não me exaltasse desmedidamente. Me foi dado um aguijão em minha carne, um mensageiro de Satanás, que me abofetei, para que não me enaltezca sobremaneira, respeito a lo qual 3 vezes he rogado ao Senhor que lo quite de mim, e me ha dicho: basta-te mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está dizendo: Senhor, se nós lhe perguntarmos a Pablo que é este aguijão na carne, Pablo diria: as persecuções, as afrontas, as angústias. Então o Senhor puso aí e as revelações aumentavam. E ele disse: Senhor, quita-me a debilidade, quita-me a afronta, quita-me a persecução, quita-me a angústia. Aí o Senhor lhe diz: como vou quitar se é isso que te está traindo mais cerca? Ai, Senhor, ponta de pé, por favor. Pablo, eu prefiro estar com aguijão na carne, mas volando no Espírito. Ponta de pé, vamos orar ao Senhor, por favor. Oh, Senhor, aleluias. Dieguito, vamos orar. Aleluias. Oh, Senhor. Graças, Deus. Foi necessário que o rei Uzias fora retirado, para que Isaías pudesse volar e ver ao Senhor. En el dia de la angústia, Asaf entrou no santuário e disse: el dia que entrei no santuário. Sabe o que dijo Asaf? Em este dia eu vi o fim de eles. Sabe o que Asaf está dizendo? Quando eu entrei no santuário, quando tive revelação do Senhor, cambiou minha forma de ver as coisas. Porque eu veia desde a perspectiva de lo natural, de lo aqui, de lo agora. Mas quando eu vi o Senhor, eu passei a ver como o Senhor vê. Porque Deus vê a partir da perspectiva de lo eterno. Que as coisas eternas estão por cima das coisas momentâneas. E para mim, um versículo, nada mais, um versículo, se terminou. Um versículo que define todo o que estou ensinando. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 17. 2 Coríntios 4, versículo 17, ele disse: porque esta leve tribulação momentânea produz em nós outros cada vez mais excelente e eterno peso de glória. A tribulação do momento
te vai dar um peso de glória. Amém? Amém, igreja? Amém? Vamos orar ao Senhor. Põe tua mão no coração. Padre, graças. Ok, Senhor. Se é para ter mais de Ti. Ok. Vamos. Quita-me do ritualismo. E leva-me a tu santuário. Abre os olhos de meu coração. E deixa-me ver-te, Senhor. Ok, Senhor. Agora entendo porque as coisas para mim são tão difíceis. Não é assim para o impío. Agora entendo. Porque eles têm o mundo, mas eu tenho a glória. Que tu não tratas a tu povo como tratas o mundo. Olha a ele, Senhor, me negócios contigo. Olha a ele, Senhor. Tu tratarás com eles a seu tempo, a sua hora. Mas comigo, Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra, Senhor, nada desceu mais que a Ti, dijo Asaf. Eu sei quem sou. Eu sou tu hijo. E esta é a generação de tu pueblo. Não les puedo defraudar, dijo Asaf. Quanto a mim, Senhor, nunca te he abandonado. E tu me has sustentado de la mano derecha. Tu não me deixaste cair. Aleluia. Ah, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Necessito terminar. Ai, Espírito Santo, graças.